vai soprar? Se não, já está soprando. Vai. Então, mata tempestuoso, vai se levantar? Vai. Ondas e ondas? Porque é desse jeito que Satanás procura intimidar quem serve a Deus. Olha, quem serve a Deus, é até uma palavra forte que eu estou dizendo, porque quem serve a Deus não se intimida com vento, não se intimida com água, não se intimida com grito que acham que é forte, não. Não, quem serve a Deus, ele está seguro, ele está guardado, sabe aonde? Na rocha, ele está firmado, aleluia, na rocha que é Cristo Jesus. E nesta manhã aqui, aleluia, nós estamos na rocha, firmado na rocha que é Cristo Jesus. E Jesus fez o milagre na atmosfera da natureza, acalmando a tempestade. Ei, deixa eu te falar, o vento que sopra contrário é o mesmo que vai soprar a favor na tua vida. O avião, para decolar, ele não precisa do vento a favor, senão ele não decola. Ele tem que ter o vento contrário. Então, tem que ter o vento contrário para ele poder acionar as turbinas e poder fazer o quê? Atingir, aleluia, o seu percurso. Mas quando ele chega no nível, o vento que era contrário é a favor. Deixa eu te falar nesta noite. O vento contrário na tua vida, o dono dele vai dar a ordem. Mas antes do dono dele dar a ordem, confia no Senhor, persevera na oração, busca a presença do Senhor, porque ele vai agir. O tempo é dele, a hora é dele. Aleluia. Tão somente persevera. E Jesus fez esse milagre na atmosfera da natureza. Agora, mais adiante, Jesus faz outro milagre. Não na atmosfera da natureza, mas agora no corpo físico. Está ali aquele coitado, irmão, rejeitado já pela família. Rejeitado pela família. Rejeitado pela sociedade. E por que não dizer, né? Alguns que conheciam aquela mãe, aquela família daquele rapaz, vamos dizer que congregava também, mas é aquele que vai para a igreja por ir, vai para a igreja porque o melhor programa dele não passou ainda. Vamos dizer, olha, o meu programa preferido só vai passar lá para as 9 horas. Então eu não tenho o que fazer, eu não vou estar aqui na poltrona esperando, eu vou para a igreja. É aquele que vem para a igreja para olhar como eu falo, como você fala, como eu estou vestido, como você está vestida, como o seu cabelo veio, aleluia, como você vamos dizer, se posta, como você anda, né? Tudo isso, ele vem para a igreja, é um observador. Eu falo, quando Jesus, aonde Jesus estava, tinha 3 classes de pessoas. Tinha, irmão, o observador, né? Tinha o crítico e tinha os necessitados. Nesta manhã, os necessitados estar aqui, necessitado de glória, necessitado de milagre, necessitado de bênção, necessitado do poder, da graça de Cristo Jesus. E está aquele coitado lá, irmão. Imagina se não passava até mesmo aquele, né? Porque quando fala ali daquele coitado que estava indo para Jerusalém, ali foi saqueado e foi surrado e quase, né, levaram à morte. Passou ali, né? Vamos dizer, eu costumo dizer desta maneira, são minhas palavras, o religioso passou, aleluia, né? Era aquele que professava fé, irmão. Ele passou, né? Mas viu a situação, olha, vamos dizer, o meu caminho é esse, mas não vou passar ali não, vou pelo outro lado, porque se eu passar eu vou ter que ajudar. Veio outro, né, irmão, levita também, aleluia, que era para expor, irmão, a atenção de ajuda, mas não fez. Mas veio um, irmão, aleluia, e este se compadeceu. Este foi lá, olha, pegou, ajudou, colocou em sua calvadura, chegou, aleluia, ali, irmão, naquelas hospedagens, chamou o dono, disse, olha, eu vou deixar ele aí, está muito machucado. Olha, é o seguinte, toma aqui esse valor, cuida dele. Se caso não for suficiente, quando eu retornar, eu te retribuirei. Aleluia. Aqui está um povo, aleluia, que tem a presença do Deus Todo-Poderoso. E aquele coitado agora, vendo perturbado, irmão, sua morada era onde? Cemitério. Imagina quem mora no cemitério, sua comida, o que era? Era homem que nada prendia, grade não prendia. Era homem que nenhuma exatadura podia prender. Era um homem que impusia medo ao povo, vamos dizer, a sociedade já andava com medo. Olha, cadê fulano? Ele está por aí, não passa por ali. Olha, outro dizia, não tem mais jeito. Vamos dizer, a mãe sofrendo, a família sofrendo, e vem aquela palavra, não tem mais jeito. Olha, o filho ia morrer, já está no cemitério, agora só falta sepultar. Mas Jesus, ele chegou na hora. Jesus estava passando e os demônios que o perturbavam sabiam do poder e da autoridade que tinha Jesus. E Jesus fez um milagre, no corpo físico.
Agora, aquele moço ficou tão feliz que queria acompanhar Jesus, irmão. Queria. Não, eu vou. Porque quem não se alegra, irmão? Quando alguém se volta a te prestar um benefício, e aquele moço agora vendo-se livre, né? Já vestido, já bonito, cheiroso, eu vou te acompanhar. Mas como podia ficar, irmão, o testemunho se ele acompanhasse Jesus? Aí Jesus disse, não, aleluia, fica aí porque tem algo, aleluia. E agora aquele moço que até então era perigoso, está todo mundo, mas é ele, será que é ele? Mas o que aconteceu? E ele agora pôde testificar, aleluia, ele pôde falar, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, o Senhor não vai te abençoar fora do vale não, porque receber bênção fora do vale, olha, é uma maravilha, é muito bom. Mas quando se recebe bênção dentro do vale, até o inferno se perturba, até aqueles que desacreditam de você duvida, mas ele tem que ver que o Deus que você serve não tem lugar para te abençoar. Oh, aleluia. E agora aqui nós vemos, caminha Jesus, por onde Jesus passava, pessoas eram beneficiadas, não eram pessoas que mereciam, não. Jesus veio para o povão. Eu costumo dizer assim, irmão, o crente tem que ser popularista. Como, irmão, popularista? Não querer estar na mídia, né? Porque tem crente aí hoje que ele só quer estar na mídia. Deus deu a ele a graça, irmão, de falar, pregar a palavra do Senhor. Então ele já faz ali, olha, irmão, já grava ali e começa. Porque o foco dele é onde? Eita, todos os profetas que chegam ali em Caburiú para pregar, meu, olha, a mídia explode com ele. Mas deixa eu dizer, a melhor mídia do crente e o melhor lugar para se falar da palavra do Senhor é aonde você está, é aonde você chega, é onde você anda, é onde você mora, aleluia, é onde você trabalha, é onde você vive o dia a dia, porque ali a mídia tem que ver que é um Deus na tua vida e a palavra do Senhor tem poder.